Há alturas em que é preciso encontrar um novo rumo, recuperar para crescer. Quando precisamos de reestruturar financeiramente a nossa vida, devemos recorrer a especialistas nesta área. Para nos falar sobre este tema, está hoje connosco a doutora Andreia Teixeira, diretora-geral da empresa Teixeira e Gonçalves Limitada. A doutora Andreia Teixeira é convidada da 73ª tertúlia das conversas com princípio e fim, que terá lugar no dia 24 de junho, com início às 16 horas, na Sociedade Musical Odiflense. O tema em análise será recuperar para crescer. Muito obrigado por nos ter recebido e disponibilizado o seu tempo para termos esta pequena conversa, que no fundo é um resumo do que iremos ter. Doutora Andreia, vamos começar, por exemplo, por lhe perguntar, na sua opinião, como está o endividamento dos idosos? Muito bem, esse é um tema muito delicado e com grande atualidade. Porquê? Porque temos, não só nesta faixa etária, uma redução evidente de rendimentos, por via dos cortes que incidiram sobre os pensionistas e reformados. Além dessa redução de rendimentos, a taxa de desemprego a crescer, é evidente que eles são a estrutura de suporte dos filhos desempregados, é evidente que não vão deixar os seus netos e filhos passarem mal e, portanto, o resultado de tudo isto é uma certa espiral de endividamento de que depois dificilmente saem, até porque já têm os seus bens pagos e os seus rendimentos são sempre... são tudo o que têm para proteger, uma vez estando endividados. Não é? A sua camada de clientes é mais empresas individuais? Muito bem. Em número, a maior parte dos nossos clientes são pessoas singulares. São processos também muito mais simples e rápidos de conduzir e resolver. As empresas, apesar de ser em número menor, são processos mais morosos e que envolvem muito mais trabalho. Muito bem. Gostava de, em relação aos seus clientes particulares, qual é o método de análise? Muito bem. Nós precisamos sempre, numa primeira fase, de fazer uma análise prévia muito abrangente em termos patrimoniais, portanto, que património é que a família ou a pessoa tem. E depois, além da situação do ativo, do património, a situação do rendimento. Que salários, que direitos, que valor é que recebem mensalmente para fazer face aqui às suas despesas. Portanto, de um lado temos ativos mais rendimentos, do outro lado temos despesas e passivo, que são as dívidas. E é da análise global de tudo o que a pessoa tem, deve, recebe e tem que pagar por mês, que resultará o entendimento que apresentemos às pessoas. As pessoas que chegam aqui depositam em si muita confiança, não é? E, portanto, falam com muita verdade. Ou verdade? Normalmente, sim. Se não fazem... Muito massacradas. Muito massacradas. Se não fazem antes que comecemos a trabalhar, fazem-no. Porquê? Porque percebem que se a gente vai para a operação e não disse tudo ao médico, quer dizer, antes de abrir vamos dizer, não é? Muito bem. Portanto, eles podem esconder, às vezes por vergonha, outras vezes porque acham que vão ser julgados. Não é o caso, mas claro. São coisas muito delicadas. A nossa sociedade penaliza muito quem deve. Pois. A sua empresa funciona aqui como uma espécie de advogado, não é? Tudo o que entra aqui fica... Eu comparo normalmente com as ciências médicas, mas sim, convém que saibamos tudo, independentemente de ficar aqui, não é? Mas muito bem. Em relação às simulações, para afastar os cenários, fazem, portanto, esse exercício, não é? Ou seja, vão tentar debelar uma situação complicada, mas alertam também para o futuro para evitar que a pessoa ou essa empresa caia outra vez numa situação de não pagamento. Exatamente. Nós fazemos sempre, consoante os casos, uma análise ou mais preventiva, portanto, está numa fase em que ainda pode preventivamente evitar uma derrapagem iminente,
ou então, simplesmente para resolver, já está tudo completamente fogo instalado e é para resolver. É claro que as situações em que nós podemos agir preventivamente nos dão muito mais margem de ação, não é? Mas avisamos sempre os cenários completos em cada casa. A pessoa diz, olha, fui fiador, não quero saber, não vou pagar, há uma casa, essa pessoa foi desonesta comigo, não me avisou, o banco não me avisou. Nós avisamos no seu todo, em função da realidade dessa pessoa, o que acontece com essa escolha, financeiramente, do financeiro chegarão ao resto, e com outras escolhas financeiras que possam ser, porque a princípio não pagar, ponto final, não resolverá, e com soluções alternativas que temos ao nosso dispor para resolver problemas financeiros. Portanto, tudo o que me disse até agora podemos já perceber o que é um consultor financeiro, não é? Podemos, ou ainda quer acrescentar mais alguma coisa para poder definir melhor? Muito bem, penso que está definido com questões muito práticas do dia-a-dia, mas efetivamente um consultor financeiro é alguém que tem a obrigação de conhecer todos os instrumentos financeiros ao dispor do seu cliente e tem a obrigação de se colocar no lugar desse cliente e lhe explicar com total informação aquilo que é a decisão mais acertada em cada caso. Eu gostava também que me dissesse quais são os sinais de alerta para se iniciar um programa de reestruturação financeira de uma dívida. Muito bem. O sinal de alerta mais abrangente é não conseguir pagar, ou não conseguir pagar sem pôr em causa a subsistência minimamente condigna da sua família ou sem estar a pedir a outros familiares, a outras pessoas que precisem. Pois, a pessoa que deve tem como é que eu ia dizer, tem à sua volta sinais de que perturbam o pagamento da dívida, não é? O caso dos fiadores, que não é dela, mas... bens que tenha dado em garantia, pode ter problemas vários a pôr em causa essa dificuldade, não é? Tem sempre que analisar as coisas como um todo, mas a primeira dificuldade deveria socorrer-se de um especialista para ao menos saber, decidir de forma autónoma, mas saber toda a informação antes de decidir. Quais são os elementos para a elaboração de um diagnóstico? Muito bem, em termos de rendimentos, comprovativos de vencimentos, de rendas, de receber rendas, enfim. Sim, todos os comprovativos de despesas. Hoje em dia as pessoas, se pedirem a sua fatura em cada compra que fazem, no portal das finanças que nós encontramos de forma já muito trabalhada, muito clara, as despesas da pessoa ou da família já sectorizadas e tudo, e daí tiramos logo o valor de despesas. Portanto, além dos rendimentos das despesas, as dívidas, nós devemos sempre aceder ao mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, que hoje em dia facilita de aceder com uma ligação à internet e o próprio número de contribuinte, senha de acesso ao portal das finanças, conseguimos aceder à informação bancária. Tudo controlado, não é? Através do número de contribuinte. É quase como havia para os seguros. O Instituto de Seguros de Portugal compilava toda a informação das várias seguradoras para que uma pessoa não saísse de uma, ir para a outra sem contar a história toda. Aqui o Banco de Portugal faz também esse serviço de compilar a informação. Todos os bancos reportam as responsabilidades financeiras de cada um. Nós, ao entrarmos com o acesso individual da pessoa, temos a relação por banco, por tipo de crédito, por garantias prestadas, capital em dívida, tudo. Muito bem. E que mecanismos legais é que há ao dispor das pessoas que permitem reestruturar economicamente e financeiramente a vida das pessoas? Muito bem. Há mecanismos extrajudiciais, são ele o PARI e o PERSI, um mecanismo para quem não tem cumprimento, outro para quem tem. E é da iniciativa das pessoas darem início, deve ser da sua iniciativa dar início ao contacto com os seus credores, os bancos com que trabalham, e depois há mecanismos via judicial. Via judicial há o processo de especial revitalização
E há também, no âmbito de processos de insolvência, a possibilidade da pessoa apresentar um plano de pagamentos que lhe permite também, num processo extremo desse nível, negociar as suas dívidas com todos os credores. Muito bem. O processo de tratamento dessa questão é feito pela vossa empresa ou pela pessoa que está insolvente? Muito bem. Os processos que corram via judicial requerem sempre a contratação de um advogado. Normalmente a equipa, quer da parte dos bancos, quer da parte do devedor, é constituída por um jurista e também por um financeiro. Do lado dos bancos será o técnico financeiro da área respectiva. Do lado do devedor, esse é o nosso papel quando somos contratados para esse efeito. Portanto, nós somos especialistas financeiros que tratamos toda a componente negocial em termos económicos e financeiros da proposta a negociar. Da parte jurídica, há o advogado que é quem interpõe a ação. Pois, e quer dizer que a sua empresa tem uma carta de autorização para... Sempre. Pois, do próprio devedor, sim, muito o bem. contrato. Agora, gostava que nos explicasse como é que participa em programas de divulgação e ações de formação, como, por exemplo, as da TVI, que eu vi com todo o agrado, e que agora, no fundo, acaba por, na tertúlia, acaba por estender também essa sua solidariedade, esse voluntariado, que, como eu, exatamente. Ainda por cima é associado das empresas familiares, não é? Daí que vem um pouco... Por quem tem a maior simpatia até pela causa. É que as empresas familiares, tal como as famílias, têm uma forma de estar tão emotiva que às vezes a resolução de problemas tão frios como os problemas financeiros tem uma convivência difícil. Mas, efetivamente, nós, no trabalho que fazemos a representar pessoas principalmente na área do endividamento, pessoas com problemas financeiros, nós somos uma empresa normal e as pessoas que nos contratam pagam o nosso serviço, tal como pagam o do advogado. E, efetivamente, nós não podemos fazer esse trabalho gratuitamente porque não temos apoios para tal, mas, em termos graciosos, fazemos tudo o que é prevenção, divulgação, tudo o que é a montante do problema, ensinar a fazer um orçamento familiar, ensinar a tirar de um contrato de financiamento a informação útil, rapidamente, sem grande distração. Para mim é o que de melhor se pode fazer pelas pessoas. Depois do problema lá estar, efetivamente, tem que aliás, resolver. é um dos pontos que vai mencionar na tertúlia, não é? O orçamento familiar. É a prevenção, tudo que seja prevenção, para mim, é o mais delicado, porque é aí que se pode ajudar as pessoas, porque aí sim é ajudar, depois é resolver. Mas tudo que seja preventivo faz com que as pessoas possam, pelo seu pé, dirimir. Muito bem. Agora eu gostava de saber a sua opinião sobre a educação financeira nas escolas. Eu acho que é um tema muito interessante, mas talvez muito parado. Muito. Temos um pudor tremendo de falar com as crianças sobre dinheiro, sobre não há dinheiro que chegue, como se eles fossem seres a serem muito poupados. Não aguentam falar sobre dificuldades. Qual é o mal? Pois. Eu gostava, se ambos tivermos tempo e numa outra ocasião, num futuro, enfim, não muito longínquo, gostava de agarrar esta ideia e na minha cidade tentar junto para já do município e de Odivelas, tentar implementar um programa destes, obviamente com a sua ajuda e quaisquer outras entidades. Era capaz de ser engraçado. É um tema seguramente de utilidade. De utilidade porque as crianças lidam com o dinheiro como lidam com a segurança rodoviária. Não há que ter medo, também não há que apavorar crianças, não é? Mas não vejo porque é tanto pudor que há em falar de dinheiro com as crianças. Muito bem. Portanto, o desafio para nós os dois está lançado e depois lá mais para a frente podemos então estudar, uma vez que
Tratando-se de escolas, não é fácil, julgo eu, não é fácil, nunca me meti numa coisa dessas, mas estou disposto, como sociedade civil, a desenvolver esta ideia. Bem, gostei muito de conversar consigo, muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade. Para si que nos está a escutar, pode posteriormente no blog das tertúlias Conversas com Princípio e Fim ver toda esta conversa que já foi gravada, e também no Facebook, na página das tertúlias Conversas, também irá depois ser alojado o link do vídeo destas conversas. Portanto, uma vez mais, muito obrigado, e então até ao dia 24. Obrigada. Até obrigado ao dia 24. Também.